No vídeo de hoje nós vamos falar aí, cara, desta obra do músico gaúcho Júpiter Maçã, A Efervescente Vida e Obra, um livraço aí feito e escrito pelo Cristiano Bastos e também pelo Pedro Brant, com o projeto gráfico de Rafael Coni. Vamos falar sobre ele aí depois da vinheta. Fala Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Antes da gente falar desta obra aqui do Júpiter Maçã, também conhecido músico gaúcho como Flávio Basso, aliás, se você não conhece, cara, pelo nome Júpiter Maçã, o Flávio Basso foi guitarrista aí e vocalista do TNT e depois montou o Cascaveletes, tudo isso lá nos anos 80, numa fase áurea do rock gaúcho, né? E depois ele se mudou aí para Júpiter Maçã, Júpiter Apple, mas vamos contar isso com calma aí. E também falar um pouco do livro aí, um baita livro, cara, escrito, muito bem escrito, aliás, pelo Cristiano Bastos e Pedro Brant. Cristiano Bastos, esse gaúcho aqui de Porto Alegre, que está lançando, vai lançar aí os 50 grandes discos do Rio Grande do Sul, ou 100 grandes discos do Rio Grande do Sul, não me lembro agora a quantidade, mas sai agora, deve estar indo para a gráfica aqui entre janeiro e fevereiro de 2023, então logo a gente terá a obra dele em mãos. Esse livro aqui foi a primeira edição, se não me engano, a primeira edição foi 2015, vamos ver aqui, primeira edição 2018 e a segunda edição 2021. Antes de falar sobre ele, quero te convidar aí a acessar a plataforma desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos no Brasil. Se você tem alguns discos parados aí na sua casa e quer colocá-los à venda, entra lá desconecta.com.br. Lembrando também que a Desconecta agora tem o patrocínio aí da Sites WP, se você quer colocar algum projeto no ar online, aí, seja um e-commerce ou mesmo um site da sua banda, fala lá com os caras, siteswp.com.br, diz que viu este anúncio aqui na Desconecta, que eles vão lhe atender muito bem. Pois bem, então vamos falar aí deste grande músico gaúcho, Júpiter Maçã. Esse livro, na realidade, vamos fazer um review, obviamente, né, cara, vai faltar muitos detalhes, porque o livro é bem grossinho, assim, né, tem 400 e tantas páginas, tem muita história legal. Se você é fã aí do rock gaúcho e quer entender um pouco mais este movimento, né, que aconteceu, e ainda acontece, né, muita gente chama o rock feito aqui nos Pampas de rock gaúcho, mesmo não tendo, às vezes, uma unidade musical, né, que a gente perceba. Mas sim, este livro é focado nesta fase principal aí, lá nos anos 80, onde Flávio Bassos, que é o Júpiter Maçã, conheceu aí o Charles Master, ainda adolescente, lá no bairro Bonfim, aqui em Porto Alegre, perto, até relativamente perto aqui de casa, e montaram aí o TNT. Nessa mesma época aí tiveram a oportunidade de lançarem aí o disco Rock Grande do Sul, uma coletânea com diversas bandas gaúchas, eu anotei aqui para não esquecer de nenhuma, que tinha o The Fala, tinha o Engenheiros do Havaí, o Garotos da Rua e os Replicantes, e essa coletânea foi para o Brasil inteiro e todos eles lançaram discos pela RCA, se não me engano. Sei que esta coletânea foi pela RCA, não sei se todas as músicas foram pela RCA, mas todos eles tiveram seus discos lançados por eles. Só que antes desses discos serem lançados, principalmente do TNT, né, que é a banda inicial aí do Flávio Basso, junto com Charles Master, com Márcio Petraco e também com o baterista Felipe Jotz, Flávio Basso resolve sair da banda. Mas nesse inteirinho aí, cara, tem a entrada, né, de Neyvan Soria para fazer parte do TNT, tocando guitarras. Então o Flávio Basso acaba assumindo só os vocais, né? Inicialmente o Flávio Basso era vocais, dividiu os vocais e guitarras junto com o Charles Master também. E também o Márcio Petraco, que era baixista na época, acaba saindo e o Charles Master acaba assumindo. Então meio que dá uma modificada logo no início, assim, na banda TNT. Consequentemente, ou mais adiante, logo em seguida, Basso e Neyvan Soria resolvem sair do TNT e montar o Cascaveletes junto com Alexandre Bareia na bateria
e também com o grande Frank Jorge, né, uma outra lenda aqui do rock gaúcho que fazia parte do Graforréia Filarmônica. Tem até a gente brinca que é um hino aqui no Rio Grande do Sul, o Amigo Punk, né, que poderia ser muito bem substituído pelo hino do estado, né. Uma grande música aqui, né, todos os gaúchos conhecem, né, todos os gaúchos, principalmente os envolvidos com rock, conhecem. E aí com os Cascaveletes, cara, eles pelearam muito, os Cascaveletes faziam um rockabilly com uma pegada meio punk, tanto que, cara, o João Gordo, né, na realidade o Ratos de Porão gravaram uma versão deles naquele disco Feijoada Acidentes, né, que tinha versão nacional e internacional, eles gravaram o Dotadão, né, e que eram também muito clássico, muito tocado aqui na região, né. Felizmente ou infelizmente para muitos, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma cena, ou tinha principalmente nos anos 80, nos anos 90, e 2000 também se durou muito. Acho que hoje está um pouco mais devagar, mas isso pode ser porque eu estou mais velho e não vou tanto a festas, né? Tinha uma cena muito forte aqui no Rio Grande do Sul, né? O interior recebia muito bem as bandas, né? A cena como um todo, as bandas conseguiam viver de música aqui no Rio Grande do Sul e acabavam não subindo muito aí para São Paulo, Rio de Janeiro, onde tinha uma cena, onde tem uma cena muito forte, não só de rock, mas de diversos estilos, né, do mainstream musical. Voltando à banda aí, cara, os Cascaveletes, de uma certa forma, ganharam uma visibilidade nacional, principalmente com a música Nega Bombom, que tocou, foi trilha sonora da novela Top Model, 1980 e poucos, acho que 89 ou 90, não tô lembrado. E faziam esse tipo de som assim, né, cara, que era um rockabilly com um pouco mais de punk rock junto, né? E isso acabou agradando muita gente. Tem uma cena clássica aí, que até aconselho vocês darem uma olhada, os Cascaveletes no programa da Angélica, muito engraçado. Nem vou contar aqui para não tirar a surpresa de vocês, quem já viu, conhece, sabe, né? Mas dá uma olhada aí, procura no YouTube Cascaveletes, programa da Angélica, muito bacana, assim, né? Os Cascaveletes tinham essa característica de serem muito desbocados, né? De certa forma, em alguns momentos, muito machistas, né? Então, esse também é um ponto que a gente tem que trazer para esse diálogo aqui, né? A gente sabe que os anos 80, não pode medir a mesma régua que a gente tinha nos anos 80 com a régua atual, mas é importante dizer que sim, né? Tinha essa pegada bem machista, assim, pelo lado do Júpiter e pelas bandas que ele passou, pelas letras que ele fazia, mas isso, ao mesmo tempo, não desmerece todo o trabalho e a obra que ele fez. Fim do Cascaveletes, né, cara? Cascaveletes parou de fazer grande sucesso. O Júpiter entra numa viagem aí, digamos assim, né? Uma viagem psicodélica. E lá em 98, ele grava, em 97, sai A Sétima Efervescência, um dos grandes álbuns de rock, rock psicodélico, né? De grandes músicas no Brasil, cara. Se não me engano, ele tá agora nesse livro que o Ricardo Alexandre lançou aí, é um dos mais bem ranqueados gaúchos desse livro aí, dos 100 discos, ou 50 discos, 500 discos, maiores discos do Brasil, muito legal, até comprei a edição, ainda não consegui parar para ler, mas tá lá o Júpiter Maçã ainda, né, quando lança o Sétima Efervescência. Esse, com certeza, é o álbum clássico da carreira do Júpiter Maçã, aí tem Lugar do Caralho, que também é outro hino muito legal da carreira dele. Antes de lançar o Sétima Efervescência, o Júpiter ele acabou indo para São Paulo e se juntou com os Pereiras Azuis e gravaram aí um EP, né, uma demo chamada Júpiter Apple e os Pereiras Azuis, e algumas dessas músicas também vieram para o Sétima Efervescência, né? E, cara, o mais legal disso tudo, assim, é a capacidade que o Flávio Basso, depois Júpiter Maçã, e depois Júpiter Apple, né? Inclusive até em alguns momentos um Wood Apple, né? Que é uma parada mais folk que ele foi desenvolvendo musicalmente, a capacidade dele de se transmutar em diversos estilos, de passar por diversos estilos, pegar novas referências, transformar isso em disco, né? E é incrível como ele fez muito bem isso durante a carreira, né? Depois do Sétima Efervescência, a gente teve aí o Plastic Soda, que tinha uma pegada mais tropicalista,
bossa nova, assim, né? Então o cara saiu de um rock psicodélico, sessentista, para uma parada mais tropicalista, bossa nova. Olha a loucura do cara, né? Lembrando, obviamente, cara, que o Júpiter Maçã, ou Flávio Basso, como você preferir, ou ainda Júpiter Apple, teve uma relação muito conturbada com as drogas, mas principalmente com o alcoolismo, né? Em fim de vida, faleceu em 2015, 21 de dezembro de 2015, se não me engano. Ele acabou tendo. Ele era addicted, né? Que a gente chama, né, cara? O cara era um viciado em álcool mesmo, né? Tomava. No final aí dos anos 2000 em diante, ele já tomava cachaça pura, né, cara? Já não tinha mais uma vida sem o álcool. Foi diversas vezes internado, né? Querendo ou não, né? E acabou aí se perdendo um pouco aí por causa do álcool, né? Mas voltando à discografia, né? E lembrando também que esse livro traz mais detalhes disso tudo que eu estou falando, né, cara? Aqui tem muitas histórias, tem histórias dele em São Paulo aí, tem história dele com os discos, tem a história do último disco que ele lançou, que é Uma Tarde na Fruteira, que saiu primeiro na Espanha, depois teve uma edição brasileira, se não me engano, pela Monstro Discos, e lá na Espanha ele fez um grande sucesso. Ele viajou para a Inglaterra, entrou nessa paranoia, porque era muito também a pegada dele do rock inglês, né, cara? Tanto é que ali no Sétima Efervescência ele se vestia como um cara dos anos 60 ali, de psicodelia do rock inglês. Ele gostava muito disso, era muito fã dos Beatles, dos Rolling Stones, e acabou sendo muito influente tudo isso. E depois do Plastic Soda de 99, cara, ele lançou o Re-Civilization. Esse eu tenho aqui. Agora, se tu quer entrar numa paranoia muito louca, ouça esse disco aqui, né? Ele é um disco muito diferente da carreira do Flávio Bastos, né? Do Jupiter Apple, né? Ele é um disco muito mais numa linha psicodélica, assim, alguns momentos bossa nova, mas numa repetição de sons, num loop, né? Dando a impressão de estar ouvindo algum tipo de ritual, né? As músicas se repetiam muito. Muita influência do Stereolab, que se não me engano é uma banda franco-inglesa, muito famosa aqui nos anos 80, nos anos 90 aqui no Brasil, obviamente estourou no mundo inteiro quando essas misturas todas estavam em voga no mundo da música, os caras estouraram muito, e o Júpiter, quando ouviu o Stereolab, enlouqueceu, né, cara? Tanto é que ele gravou esse disco, que se você ouvir, tem muita, mas muita influência de Stereolab. E eu até recomendo aí para quem gosta, né, quer se aprofundar um pouco mais na carreira. Mas assim, esse aqui não é um disco fácil de se ouvir, não é uma audição simples de se ouvir, não tem nada a ver com Plastic Soda, muito menos a ver com Sétima Efervescência, que foi o grande álbum dele. Esse é um disco bem complexo e difícil de ouvir, mas foi muito legal. Esse disco aqui eu consegui essa edição, cara, porque alguns sabem, outros não, né? Quem tá entrando no canal agora não acompanha há pouco tempo. Eu trabalhei numa rádio em Porto Alegre aqui, que era uma das grandes rádios que tocava música sem jabá, né? A gente tinha orgulho disso, que é a Rádio Ipanema, e eu tive a oportunidade de recepcioná-los num programa que eu era produtor na tarde. Fui buscar o Júpiter Maçã lá embaixo, né, na recepção, e infelizmente, cara, nessa época eu não pude deixar ele subir, porque ele estava realmente muito alcoolizado, né? Já tinha tomado uns goró a mais, a recepcionista já tinha cortado a ideia dele subir, ele quis falar com a produção, né, para tentar, e infelizmente ele não conseguiu. Aí numa segunda vez que ele retornou, assim, ele já retornou um pouco mais sóbrio, né? Eu acho que até tinha bebido, mas não tinha bebido tanto, e deu uma entrevista para a Rádio Ipanema, e foi nessa época aí que eu acabei conhecendo, né? Ele era bem excêntrico, né? Vocês vão ler no livro aqui a excentricidade que ele tinha, assim, né? Ele, em momentos de alcoolismo, o ego acabava subindo muito a cabeça, assim, mas ele em outros momentos, um pouco sem álcool e sem o addicted, né, no álcool, sem estar loucão, ele era um cara bem simples, humilde e conversava muito bem, assim, com a galera. Depois do Re-Civilization, ele lançou o Bitter aí com Bíbomo, que é uma vocalista e tocava percussão junto com ele, a namorada dele na época, em 2007. Depois veio Uma Tarde na Fruteira, esse disco que eu comentei com vocês, que é um disco que saiu primeiro lá fora, na Espanha, pelo um selo espanhol, depois teve um selo brasileiro, que eu acho que foi a Monstro, que relançou aqui. Também teve póstumo, né, após a sua morte em 2015, infelizmente, né, nos deixou, já vivia aos extremos da sociedade, assim, né, cara, vivia de favor na casa de alguns músicos, de alguns parceiros,
e ele escorregou no banheiro e acabou batendo a cabeça. Estava numa fase de recuperação, isso é bom dizer, né? Porque o cara ele se conscientizou em um certo momento da vida dele, inclusive é contado esses momentos, essa dificuldade que ele tinha de se desvincular ao álcool, né? O álcool, muitas vezes a gente acaba não achando que álcool não é uma droga, mas álcool destrói muitas vidas e até muito mais que qualquer outro tipo de droga aí, né? E por ser permissivo na sociedade, acaba destruindo mesmo. E ele, no final da vida, já tentava se livrar diversas vezes do álcool. E em um desses momentos que ele estava sóbrio, à base de remédios, né? Diazepam, eu acho, diazepam, que é para tentar controlar aí a tremedeira e tudo mais, ele escorregou aí dentro do box do banheiro e acabou batendo a cabeça e, infelizmente, veio a falecer no dia 21 de dezembro de 2015, perdão. Cara, discos póstumos, a gente tem o The Apartment Jazz, que é muito legal, fala aqui também da gravação desse disco. Ele deixou gravado muitas coisas soltas, assim, e algumas conceituais no sentido de um disco completo. Então, tem muita coisa espalhada dele aí, que não vieram à luz do dia ainda, né? Demos, músicas exclusivas aqui e ali, mas o Apartment Jazz era um conjunto aí que ele tinha. E também teve The Man Was de 2022, outro disco. Inclusive, cara, se não me engano, esses dois discos saíram pela Monstro Discos. Aliás, a Monstro Discos está de parabéns, recuperando aí uma boa parte da história do rock gaúcho. Recentemente relançou o primeiro álbum solo do Frank Jorge, que era o baixista do Cascaveletes, tocou no Graforrest Larmônica. Lembra lá no início que eu falei desta história? Pois então, lançou aí o Carteira Nacional de Apaixonado, se não me engano esse é o nome. Tá relançando em vinil, um vinil rosa, muito bonito aí, se você tiver condições de adquirir, faça-o, é uma bela obra. Relançou também o Sétima Efervescência em vinil. Então os caras vêm fazendo relançamentos em cima de lançamentos, né? Algumas coisas que não saíram, como o Apartment Jazz e The Man Was, mas também, cara, estão relançando, essa semana foi divulgado que está em pré-venda o disco Jupiter Apple 4-Track Experience, né? Sugar Doors, a Jupiter Apple 4-Track Experience. Um disco aí gravado também que não tinha visto a luz né? Não tinha visto a luz da rua ainda, né? Esse disco só tem músicas inéditas, são 11 músicas, estou aqui com um LP, se vocês procurarem nas redes sociais vão ver, ou entrem lá na monstrodisco.com.br, caso queiram adquirir, vai sair uma versão laranja e uma versão, né, uma mídia laranja e uma mídia preta. O disco está super acessível, R$140, por uma obra dessa aí que não é a primeira vez que todos vamos ter essa versão em mídia e que é um clássico perdido, como diz a própria propaganda do disco, com o baterista Clayton Martins e também com o guitarrista Ray Z, caras aí que acompanharam também o Jupiter Apple durante a sua trajetória. Outros músicos famosos, né, cara, o Marcelo Gross, no qual a gente tem uma entrevista aqui falando sobre o seu último disco, também acompanhou o Jupiter Apple, foi parte da banda do Jupiter Apple tocando bateria, né? Marcelo Gross aí, obviamente, para quem não se lembra, guitarrista da Cachorro Grande, foi baterista do Jupiter Apple, né? Trabalhou numa loja de música que tinha aqui em Porto Alegre, que tem ainda em Porto Alegre, do Neivan Soria, que também, né, fez parte do Cascaveletes, também lançou seus discos solos. Então, assim, se você quer saber, né, o cerne aí, né, uma parte importante da história do rock gaúcho, eu lhe aconselho então aí a ler, ó, Jupiter Maçã, a efervescente vida e obra. Esta aqui é a segunda edição, que saiu em 2021, 21 ou 22, novembro de 2021. Uma obra aí do Cristiano Bastos e também do Pedro Brant, com o projeto gráfico do Rafael Coni, que também a gente tem uma entrevista que está falando sobre os 100 maiores discos de rock, que vai ser lançado breve, e daqui a pouco já está na rua, também vale a pena vocês darem uma olhada. Obviamente, se vocês forem amantes aí do rock feito no Brasil e principalmente desta cena gaúcha aí, né, a cena do Rio Grande do Sul. Caras, o que eu tenho mais para falar sobre ele aqui, cara, era um excêntrico, um grande músico, grande letrista, conseguia escrever músicas muito, muito facilmente, pelo menos é o que a gente lê aqui neste livro. Aqui tem mais profundidade na leitura, né? Afinal, um vídeo aqui ia demorar muito contar toda essa história aqui,
mas aqui foi só um review aí para vocês conhecerem um pouco mais do Júpiter Maçã. Era isso então, Disconnectors. Esse aí foi um papo, um review rápido aí para falar desta obra Júpiter Maçã, Efervescente Vida e Obra, do Cristiano Bastos, Pedro Brant e também com o projeto gráfico do Rafael Coni. Se você gosta desse tipo de conteúdo aí, falando sobre livros, deixa os comentários aí, ou até recomende algum livro para mim aqui, né? Recentemente eu publiquei do Neil Young. Quero fazer mais vídeos assim, estou lendo agora a obra do Foo Fighters, feito por Mike Wall, e depois eu tenho o Contador de Histórias, a versão do Dave Grohl, e quero trazer esses dois livros aqui para a gente continuar discutindo sobre o tema. Antes de finalizar o vídeo por aqui, quero te convidar aí a passar lá na plataforma desconecta.com.br. Se você tem alguns discos parados em casa, coloque-os à venda por lá. Se você é colecionador, passe por lá, já estamos com milhares de discos. E, cara, antes de finalizar mesmo o vídeo, vou deixar um card aqui para vocês continuarem maratonando o canal e até a próxima.